Well, it really is a blessing to be here É realmente uma bênção estar aqui com os irmãos in your beautiful country. no vosso belo país. Well, today I've been given the responsibility to talk about restoring biblical order in the church. E hoje foi-me dada a responsabilidade, agora neste momento, de falar acerca de restaurarmos a ordem bíblica na igreja. And specifically, what is a family integrated church? E especialmente falar acerca deste tema, do que é termos uma igreja integrada com a família. I'd like us to begin by reading Deuteronomy 31, 12 Gostaria and 13. que começássemos abrindo as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, no capítulo 31. Capítulo 31, e vamos ler os versículos 12 e 13. You want me to read the text? Yeah, go ahead, read it. 12 and 13, yeah? 12 and 13. Então diz assim: Reuni o povo, homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros dentro das vossas cidades, para que ouçam, aprendam e temam o Senhor vosso Deus, e tenham o cuidado de obedecer a todas as palavras desta lei. E para que seus filhos, que não conhecem esta lei, ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra que ireis possuir, quando atravessardes o Jordão. This scene in Deuteronomy is observed all over the Bible. Esta cena que está aqui em Deuteronômio, ela na verdade se espalha, se estende e é repetida diversas vezes ao longo da Bíblia. When God gathers his people together, he gathers the men, the women, and the little children. Quando Deus realmente reúne o seu povo, Ele reúne homens, mulheres e crianças. And he brings the children into the meetings of the church. E Ele, de facto, não coloca as crianças de lado. Os filhos estão na reunião da igreja. And the only observable pattern of the people of God gathering E o único padrão observável do povo de Deus ao reunir-se is that families gather together to worship God and be discipled. é que, de facto, as famílias elas se juntam para adorar a Deus e para serem discipuladas. But over the years, the church has rejected this pattern. Mas, de facto, ao longo dos anos, as igrejas têm, de certa forma, rejeitado este padrão. And the church started segregating everybody into subgroups. E, de certa forma, a igreja tem começado a segregar as pessoas por grupos etários. They put the old people in one place. Os mais velhos de um lado, They put the teenagers in another os place. adolescentes no outro, Then they put the little ones in another e place. depois ainda no outro sítio os mais pequenos. But that's not what you see in the Bible. Mas, de facto, isto não é aquilo que nós vemos na Escritura. Because the Bible gives you many places to go to understand that this is the normative pattern in the church. E realmente a igreja, a Bíblia nos dá, de facto, muitas formas de vermos qual é a norma que encontramos na igreja. And it's really the only pattern in the Bible. E, de facto, o único padrão na igreja é outro. Families are worshiping together. As famílias a adorarem a Deus juntas. But today, children are often forbidden to come to the main worship of God. Mas, de facto, muitas vezes hoje as crianças são, de certa forma, retidas de vir e estarem juntas a adorar a Deus. And we put them in children's church. Então nós reservamos programas especiais, o culto infantil para elas, por exemplo. And age-graded groups. Ou fazemos estas divisões por faixa etária. How did this happen? Como é que isto aconteceu? It happened in America. Aconteceu na América. And America exported this age-segregated world. E, de facto, a América, como sempre faz, exportou este modelo para o resto do mundo. It happened during the 20th century. E já aconteceu durante o século XX. Because the church was not age-segregated before the 20th century. Porque antes disso, de facto, não era esse o padrão. A igreja não era segregada por idades. But it really accelerated in the 1960s. Mas a partir da década de 60 foi quando se começou a verificar uma aceleração disto. When something new emerged in the American religious scene. Quando algo novo surgiu na cena religiosa dos Estados Unidos da It América. was brand new and nobody had ever seen it before. Era completamente novo e nunca tinha sido visto antes. It was called youth groups. Os grupos de jovens. And then something else emerged that you'd never seen before in church history. E depois também surgiu algo que nunca tinha sido visto na história da igreja. An unbiblical office called the youth pastor. E também um cargo que não encontramos na Bíblia, o pastor de jovens. We just have to recognize that never existed in church history. Temos simplesmente, irmãos, que reconhecer que isso não é algo que seja visto na história da igreja, nem nas Escrituras. And the reason is it doesn't exist in the Bible. E a razão pela qual não existe na Bíblia
You know, Jesus said, do not forbid the children to come to me. De facto, se lembram as palavras de Jesus, ele diz, não deixai vir a mim as criancinhas. What would you forbid children to do in the church? E o que é que nós, na verdade, estamos a proibir as crianças de fazer na igreja? If you knew Jesus was coming to the church, Se sabemos, se soubéssemos que Jesus vem à igreja, like on a particular Sunday, you knew Jesus Christ was going to walk into the church. se imaginem este cenário, literalmente, se soubéssemos que num determinado domingo Jesus ia entrar por aquela porta e ia estar aqui connosco, Would you forbid the children to come? iriam proibir as crianças de estarem aqui? But when the church meets, Jesus says, I will be there in their midst. Mas realmente, quando a igreja se reúne, nós sabemos que aquilo que Jesus diz é que eu estarei no If you- vosso meio. If you knew Jesus Christ was coming to the church, would you forbid the children? Então, na verdade, se soubesse isso, se de facto Jesus vem à igreja, proibirias as crianças de estarem aqui? the Bible says that Jesus Christ is present in his church. E realmente a Bíblia nos ensina isto, que Jesus está presente na sua igreja. In Revelation 1, it says Jesus Christ is walking among the lampstands of the church. Em Apocalipse 1 nós encontramos esta expressão de que Jesus está caminhando entre os candelabros. He's present in his church when they gather. E, de facto, Ele está presente quando a igreja se reúne. And he's here this morning. E Ele está aqui entre nós esta manhã. Because when God's people gather, he gathers with them. Porque quando o povo de Deus se reúne, Jesus se reúne juntamente com You ele. know, there's this beautiful scene in Hebrews chapter 2, Em Hebreus capítulo 2 encontramos esta bonita cena. and it's a picture of Jesus singing in the church with his people. É uma imagem de Jesus cantando com o seu povo, juntamente com o seu povo na igreja, na congregação. Jesus is in the assembly and he's praising God. Jesus está presente na Assembleia e está louvando a Deus. And he says, "Here I am and the people that you've given me." E ele diz algo como, aqui estou e o povo que me deste. And he's in the church and he's saying, "I'm not ashamed of my people." E ele está ali junto com eles na igreja e dizendo, eu não me envergonho deste povo. When you sing, Jesus Christ is singing with you Quando tu cantas, Jesus está ali ao teu lado, by cantando his contigo. Spirit. So I want to Pelo talk seu about Espírito. the biblical pattern for children being in the church. Então agora gostaria de falar acerca do padrão bíblico de porquê as crianças devem estar We na already igreja. we already read Deuteronomy 31, 12 and 13, Já lemos Deuteronômio 31, 12 e 13, where it says, "Gather the people, the women and the little ones." onde víamos reúne o povo, homens, mulheres, crianças. And then Moses commanded the families of Israel to have a lifestyle where the children were brought in to be taught. E realmente Moisés instruiu ao povo um estilo de vida em que as famílias eram levadas a estar juntas na igreja. In Exodus Na 12, congregação. in Exodus 12, 1 through 28, we learn about the Passover. Em Êxodo 12, desde 1 até 28, nós ouvimos falar acerca da Páscoa, da festa da Páscoa. The Passover was a 7-day celebration of the worship of God. E estamos a falar de uma celebração com a duração de 7 dias, uma celebração realmente da glória de Deus. The Passover was a family affair, E era uma celebração familiar. and it was designed to help the people remember deliverance from Egypt. Era uma festa, se os irmãos se lembram, que estava realmente desenhada para que o povo fosse levado a recordar-se a libertação que Deus tinha feito do Egito. And they would celebrate how God set them free in Egypt, E, de facto, celebrava esta libertação da escravatura no Egito. because Pharaoh was abusing them. Porque Faraó abusava do povo. Pharaoh wouldn't let them rest and celebrate the Sabbath. Não os deixava descansar nem celebrar esta festa. It was work, 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 and no joy. Era apenas trabalho, trabalho, trabalho e nenhuma alegria. And so they were delivered from it. E, de facto, eles haviam sido libertos disto. And the Passover gathered the families together to worship God. E a Páscoa o que fazia era trazer as famílias juntas para adorar a Deus. If you go to Joshua chapter 8, verse 35, Se formos até Josué 8, versículo 35, Joshua read the words of the law to whole families. vemos que ali Josué leu a palavra da lei para as famílias inteiras. He's on Mount Ebal, Ele está no Monte Ebal and it says he read all the words of the law. e diz ali que ele leu toda a palavra da lei.
And he says the women, the little ones, and the strangers were there. E ele diz mais uma vez que as mulheres, as crianças e até os estrangeiros estavam ali naquela ocasião. In Nehemiah chapter 8, verse 12, Também em Neemias 8, versículo 12, everyone gathered to hear the law of God read. todo o povo se reuniu para ouvir a leitura da palavra de Deus. And it includes the little ones. E isso inclui os mais pequenos. In Ezra chapter 10, 1 through 3, Em Esdras 10, desde 1 até 3, the families gathered together with their children to repent. as famílias se reúnem, isto inclui as crianças, para arrependimento. The parents had entered into unlawful marriages. Os seus pais, eles tinham começado a dar-se em casamento com povos pagãos And everybody gathered together to worship God and repent. e todos se juntaram para adorar a Deus e arrepender-se. And guess who was there? E reparem, The adivinhem quem lá the está. children were there. As crianças estavam ali naquela Because ocasião. God wants to bring even children into times of repentance. Deus quer então trazer até as crianças a tempos de arrependimento. In Nehemiah chapter 12:43, we read a story of reformation and rejoicing. Em Neemias 12, versículo 43, o que lemos é uma história de reforma e de alegria. It says the women and the children also rejoiced, E mais uma vez diz lá que as mulheres e as crianças também se alegraram and they were so happy that the sound could be heard afar off. e que a sua alegria, o seu júbilo era tão grande que se ouvia a muitos quilómetros de distância. You know, one of the most wonderful sounds in the singing of the church is when children are singing. Realmente os sons mais bonitos quando a igreja canta é quando ouvimos a voz de uma criança cantando. You know, parents should teach their children to sing Os pais devem ensinar And os seus filhos a cantar and to sing out. e a cantar de forma audível. You know, that's what the parents in our church are doing. É isso que os pais da nossa igreja estão a fazer. And in the last couple of years, E the nos ul- children are really E singing. realmente nos últimos anos nós temos reparado, sentido isso. As crianças fazem-se ouvir. It's such a joy. E isso é uma grande, grande alegria. In 2 Chronicles 31, verse 18, the families were before God in the temple. Também em 2 Crónicas, capítulo 31, versículo 18, nós encontramos They- as famílias no templo, diante de Deus. And they came to consecrate themselves before God. E vieram até ali para se consagrarem diante de Deus. That's what we do when we come. We come to consecrate E é ourselves. exatamente isso que nós fazemos quando vimos à igreja. Nós vimos para nos consagrarmos a Deus. And guess who was there? E mais uma vez, adivinhem quem Ah. estava ali? The little ones, the wives, the sons and daughters, and the whole company. Os pequenos, as esposas, filhos e filhas, toda a prole. In Joel chapter 2, verses 15 to 16, it describes repentance. Também Joel, capítulo 2, versículos 15 e 16, descreve mais uma vez um tempo de arrependimento. Where the families came, and even brides and bridegrooms came on their wedding day. Onde fala mais uma vez que as famílias vieram e até noivos e noivas no seu dia do casamento. It says the congregation was there, the elders were there, Estava lá a congregação, os anciãos, and he commands to gather the children and the nursing babes. e fala ali que o mandamento de Deus é para reunir as crianças e até as crianças de peito, And even the bridegroom and the bride. e também o noivo e a noiva. He said they should come out of their dressing chambers and come and sanctify themselves Devem before sair God. da sua câmara nupcial e vir cantar junto com o povo. In Nehemiah 4:13, Nehemiah takes precautions to protect Jerusalem. Em Neemias 4, versículo 13, nós vemos Neemias a tomar precauções para proteger Jerusalém. And he mobilizes families. E ele mobiliza o quê? Quem? Famílias. If you come to the New Testament, you see the same pattern. Se chegamos ao Novo Testamento, vamos encontrar exatamente o mesmo padrão. The children are there in the worship of God. As crianças estão presentes na adoração a Deus. In Matthew 18, verses 2 and 3, Jesus called a little child to come and be with him. Em Mateus 18, versículos 2 e 3, realmente Jesus chama os pequeninos a vir até Ele. Jesus wanted the children to hear the sound of his voice. Jesus queria que as crianças também ouvissem o som da sua voz. In Matthew 19, verses 13 through 15, the Em- disciples rebuked children. Em Mateus 19, versículos 13 até 15, é aquele episódio em que os discípulos repreendem as crianças. The disciples wanted to get the children away from Jesus. Os discípulos queriam afastar as crianças da presença de Jesus. And Jesus says, don't forbid them. E Jesus simplesmente
diz não as proíbam. There's one place you should not forbid children to come, Então isto significa para nós que há um sítio no qual nós não podemos proibir, não devemos proibir as crianças de vir. and that's in the Church of Jesus E é Christ. precisamente na Igreja de Jesus Cristo. In Matthew 21:15 and 16, we learn that children were crying out in the temple. Em Mateus 21, 15 e 16, nós vemos que as crianças estão ali clamando no templo. What were the children doing in the temple? O que é que as crianças estavam a fazer no templo? Well, the children were always there in the worship of God. As crianças estavam sempre no templo da That adoração a was Deus. normal. Isso era normal. When Jesus Christ fed 5,000 men, it was mixed with children. Quando Jesus alimentou 5.000 homens, isto implica que estavam ali crianças também. In Acts chapter 21, verse 5, Em Atos 21, versículo 5, we find children joining their parents to pray with the apostles on the beach. ali na praia encontramos realmente crianças juntamente com os seus pais orando. And when you get to Paul's letters to the churches, E quando chegamos às epístolas que Paulo escreve às igrejas, in two places it's very clear that the children were there in the meeting of the church. há pelo menos 2 sítios onde é muito, muito claro que as crianças faziam parte da For congregação. example, Paul wrote a letter to the Ephesian church, Por exemplo, quando Paulo escreve aos Efésios, and that letter was supposed to be read in the meeting of the e church. estamos a falar de cartas, de epístolas que era suposto que fossem lidas na assembleia, junto à congregação, When the people would gather on the Lord's day quando no dia do Senhor as pessoas se reuniam to celebrate the resurrection, para celebrar a ressurreição, the Apostle Paul assumes that the children are there. o apóstolo Paulo simplesmente assume que as crianças vão estar lá. And he's addressing all the different people in the church. E quando ele escreve, ele começa a dirigir-se a diferentes grupos de pessoas na igreja. And first of all, he addresses the married couples. E ele começa por se dirigir aos casais. And he starts with the wives, and he says, "Wives, be submissive to your own husbands." É quando ele começa a dizer às esposas que se devem submeter aos seus maridos And let the wife respect her husband. e respeitar o seu marido. And then he turns to the husbands. E depois começa a falar para os maridos. And he says, "Husbands, love your wives as Christ loved the church Quando lhes dá o mandamento de amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. and gave himself up for her, E se deu a si mesmo por ela, that he might present to her sanctified." para que se apresente diante dela santificado. That's the role of a husband, is to E sanctify his wife. esse é o papel do marido, é santificar a sua esposa. And so he addresses the wives, then the husbands, Então ele fala primeiro às esposas, depois aos maridos, and then he turns to the children. e a seguir ele vai falar às crianças. And he says, "Children, obey your parents in the Lord." E vai dizer, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. Paul just assumed that children were going to be in the meeting of the church. Então Paulo simplesmente assumiu ao escrever a epístola que as crianças iam estar lá. And Paul spoke directly to the children when he was preaching. E quando dirigiu estas palavras na sua pregação, dirigiu-se diretamente a And elas. that's what all pastors should do. E é exatamente isso que cada pastor deve fazer ainda hoje. You should talk to everybody in the church. Deve falar para todas as pessoas na igreja. If Paul were present today, Se Paulo estivesse presente connosco aqui hoje, he would be shocked if we sent children out. ele ficaria chocado ao ver que nós enviamos as crianças para fora daqui. Because it was never like that. Porque nunca era essa a realidade no seu tempo. We need to understand that the meetings of the church in the early church and in the Old Testament Percebemos entender que a forma como a igreja se reunia nos tempos primitivos, no início do Novo Testamento, there were newborns, havia ali crianças de todas as idades, recém-nascidos. there were 3-month-olds like that baby right there, Havia bebés como aquele com 2, 3 meses de idade. and there were teenagers, E havia adolescentes. and there were old people. E havia anciãos Like de me. dias. Como eu, sim. Peço desculpa. So let me just talk about some broad categories of what this looks like in a real church. Bom, deixem-me tentar de forma breve falar de como isto se verifica na igreja de hoje. The first thing we have to recognize that this is just a matter of the sufficiency of Scripture. A primeira coisa que temos que reconhecer é que isto de facto é um tema que simplesmente está interligado ou ligado à suficiência da Escritura. We believe that to operate a church, all we need is the Word of God. Nós acreditamos que de facto para que a igreja
seja conduzida, governada, tudo o que precisamos é da palavra de Deus. So whatever the Word of God calls for, that's what we do. Então, seja aquilo que for que a palavra nos instrui a fazer, é isso que nós devemos fazer. We don't do whatever we want. Não fazemos aquilo que queremos. The idea that Scripture is sufficient is that Scripture is enough. A ideia de que a Escritura é suficiente é que, de facto, a Escritura nos basta. That's why the Apostle Paul said, all Scripture is given by inspiration of God. É por isso que o apóstolo Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. And it's profitable for doctrine, for reproof, for correction. E é proveitosa para a doutrina, para a correção, para realmente todas estas coisas, instrução, justiça. And for instruction in righteousness. Did you already say that? Yeah. I figured you did. So the church is not the place for man's creativity. I'm sorry? The church is not the place for man's creativity. Então, de facto, a igreja, aquilo que ela não é, é um sítio para dar aso à criatividade do homem. The church is taught how to operate in the Word of God. A igreja tem regras bem definidas na palavra de Deus da maneira como deve operar. In 1 Timothy 3:15, Paul says to Timothy, Em 1 Timóteo 3,15, Paulo fala a Timóteo e diz-lhe: I write to you that you may know how to conduct yourself in the house of God, Eu escrevo-te para que tu saibas o modo como te deves comportar, como te deves conduzir na casa do Senhor, which is the church of the living God, que é a igreja do Deus vivo, the pillar and ground of the truth. o pilar e a base da verdade. So there's a way to conduct yourself in the household of God. Então isto significa que há de facto uma forma pela qual nos devemos conduzir na casa de And it's Deus. not your way or my E way. não é a tua forma ou a minha, It's not the way of some creative leader. não é a forma de algum líder criativo, It's God's word. mas sim é a forma como a palavra de Deus And that's diz. why Paul said, hold to the pattern of sound words. E por isso, Paulo ensina-nos a estarmos colados, arraigados à sã doutrina. Because man always wants to invent something that's interesting to people. Porque, de facto, o homem sempre tende a querer inventar algo que é apelativo às pessoas. But God wants His church to hold to the pattern of sound Mas words. Deus quer que realmente a sua igreja se conforme à sã doutrina, à palavra. One reason this is really important to recognize, Uma das razões pelas quais é tão importante reconhecermos isto we live in a world where many church leaders think creativity is king. é porque vivemos num mundo onde, de facto, muitos líderes das nossas igrejas acreditam verdadeiramente que a criatividade é tudo. And the most creative person will get the most people to come. E que aquele que for mais criativo vai conseguir mais pessoas a vir à sua igreja. The creative Christianity asks this question. O cristianismo criativo, de certa forma, coloca esta pergunta. Let's find the best way to engage the culture. Vamos encontrar o melhor modelo, a melhor estratégia para podermos para apelarmos à cultura. The problem is that it starts with man, not God. O problema é que o processo aqui começa com o homem, não com Deus. The question should be, what does the Bible say that we should do? Então, aquilo que devia ser a pergunta, em vez disto, é o que é que a Bíblia nos diz para fazermos. Creative Christianity is a disaster. Então, realmente, algo como o cristianismo criativo é simplesmente um desastre. Because these creative people just keep changing the church. Porque estas pessoas, estes líderes criativos, o que fazem é mudar a igreja uma e outra vez. And they distract the church from what the church is meant to do whenever they gather. E nesse processo estão simplesmente a destruir, a distrair a igreja daquilo que verdadeiramente deviam fazer quando se reúnem. And it's really simple to know what God wants His church to do. E na verdade é muito simples entendermos aquilo que Deus quer que a igreja faça. He's told us what to do. Porque Ele nos disse. He told us to read the Word of God. Ele ensinou-nos a ler a palavra de Deus, He told us to pray. a orarmos, He told us to provide elders who preach. para podermos suportar os mais velhos. He told us to sing. Também a forma como devemos louvar, cantar. We don't sing because it's something cool to do. Nós não cantamos simplesmente porque é algo que gostamos de fazer ou que é divertido. We sing because God commands His people to sing. Nós cantamos porque Deus ordenou que o fizéssemos. We take the Lord's Supper. Nós tomamos a ceia do Senhor. Why do we take the Lord's Supper? Porquê? Jesus Christ commanded His church to Porque take the Lord's Supper. Jesus deixou esse mandamento. Why do we baptize people? Porquê é que batizamos as pessoas? Don't you think that's a strange thing to do? Não acham que isso é algo To estranho de fazer? dunk somebody in the water? Why do we do that? Submergir alguém na água? Porquê é que fazemos isso? Because
God commanded us to do Porque é that. essa a instrução que recebemos da parte de Deus. The church is only authorized by God to do what God has commanded. Então, na verdade, a igreja só está autorizada a fazer aquilo que Deus, Ele mesmo, mandou. It's very important that a family integrated church is faithful to the Word of God. É muito importante que uma igreja integradora de famílias obedeça e faça exatamente aquilo que a palavra lhe diz para fazer. And as it turns out, families worship together. E, como tal, nesse padrão, as famílias, elas de facto adoram juntas. And by the way, this was so common in time past. E, na verdade, isso era tão comum há algum tempo atrás. When Martin Luther and John Calvin preached, there were no nurseries. Quando Lutero ou Calvino pregavam, não havia berçário. When Jonathan Edwards and George Whitefield preached, the Quando- children were there. Quando Jonathan Edwards ou Whitefield pregavam, as crianças estavam lá. Richard Baxter said that you should do everything you can to get the children into your church. Baxter dizia que devemos fazer tudo aquilo que for possível, que estiver ao nosso alcance, para termos as crianças na igreja. He said pastors need to keep their teaching simple. Que, de facto, os pastores, os pregadores deviam manter o seu ensino simples And don't act like a big scholar. e não serem como grandes académicos. He says, speak to them in plain language. Então, fala com a congregação numa linguagem clara. Talk to the children in your church so they can understand what you're saying. Fala com as crianças da tua congregação da maneira que elas podem entender. John Bunyan preached the same way. Também Bunyan pregou da mesma forma, He said you should draw children into the public worship que de facto as crianças deviam ser trazidas ao culto público, because they might get converted. porque só assim talvez se venham a converter. You know, in my church, when we have a baptism Então, este é o exemplo que eu partilho da minha igreja, quando nós temos um culto de batismos and a young person is getting baptized, e alguém jovem se vai batizar, sometimes they were saved at 6 or 7 or 8 years e old. por vezes isto acontece com crianças de 6, 7, 8 anos, But when we baptize them, their testimony is really interesting. mas quando de facto, antes de os submergirmos, eles dão o seu testemunho, muitas vezes é muito interessante de ouvir. They almost always say they were converted in a sermon. Quase sempre eles afirmam que foram convertidos, que se entregaram ao Senhor depois de ouvir um determinado sermão. Not a kiddie sermon, Não um sermão de berçário, uma coisa preparada para o culto infantil. not a cartoon, Não ao verem um desenho animado com uma história, but by regular, normal preaching mas sim por algo que ouviram durante uma pregação normal, feita para toda a igreja. when the pastors were talking just like I'm talking now. Quando o pastor estava a falar exatamente como eu estou a falar agora. Matthew Henry said the same thing. Matthew Henry disse exatamente o mesmo, He said little children should worship God with their parents. que os mais pequeninos devem adorar a Deus juntamente com os seus And he pais. said their parents should instruct them in this worship. E que os seus pais também devem instruir aos seus filhos nesta adoração, como deve ser In este other words, processo. the parents are there instructing their children during the preaching. Então, mesmo durante o sermão, enquanto pais, os pais estarem a guiar as suas crianças ao que está a acontecer, como devem se comportar. Family integrated churches were normal before the 20th century. Realmente, antes do século XX, estas igrejas integradoras de famílias eram a norma. So the constant presumption of Scripture is that children were in the meetings of the church. Então, de facto, aquilo que nós encontramos na Bíblia, a presunção geral, é que as crianças estão no culto. It's also a church where all the various age groups are incorporated together. É também uma igreja onde, de facto, nós vemos a integração de todos os grupos etários. In America, they often put the single people just to be with the single people. Na América, muitas vezes, pulamos os solteiros junto com outros solteiros. What are you going to do with single people? O que é que os solteiros vão fazer com outros solteiros? Make them part of a big family. Não, façam com que eles sejam parte de uma grande família. You know, one time about 15 years ago, a singles pastor came to me. Certa vez, talvez há cerca de 15 anos atrás, um pastor que trabalhava com solteiros veio até mim. He didn't want to be seen publicly with me. Ele não queria ser visto publicamente comigo, But he said, Mr. Brown, I've got a problem. mas ele veio até mim e disse-me, irmão Brown, eu tenho um problema. He said, the singles in my group are not maturing. Os solteiros que eu tenho no meu grupo, eles não estão a amadurecer. He said they just stay the same. Eles simplesmente mantêm-se os mesmos. They just stay like one another. Continuam a ser
iguais uns aos outros. I said, well, then you need to disperse them among the rest of the church. E eu a única resposta que lhe podia dar e que dei foi: tens que os misturar, dispersar por entre o resto da congregação, Among people that aren't like them. Junto com os outros que não são iguais a eles. He understood what the problem was. Ele percebeu qual era o problema. At the same time, in a family integrated church, it's really important that fathers are equipped to be leaders of their homes. Ao mesmo tempo, de facto, numa igreja integradora de famílias, o que é muito importante é que os pais estejam devidamente capacitados a serem os líderes espirituais das suas famílias. Churches are strong when men are strong. As igrejas são fortes quando os seus homens são fortes. Churches are strong when men are leading their families. As igrejas são fortes quando os homens estão a liderar os seus lares. churches are even stronger when men are teaching their families. E as igrejas são ainda mais fortes quando os homens estão a ensinar as suas famílias. Like when you have a man reading his Bible to his children at home, Quando nós vemos um pai a ler as escrituras aos seus filhos na sua casa, when that man is teaching his children the Bible, à medida que esse homem está a ensinar a Bíblia aos seus filhos, and when that man brings his children into church, quando ele vai trazer depois os filhos até à igreja, those children will hear far more from the sermon. garantidamente essas crianças vão ouvir muito mais daquilo que é pregado. This is just the command of God for fathers. Este é, na verdade, o mandamento de Deus para os pais. Moses commanded the fathers of Israel to teach their children. Moisés ordenou aos pais dos israelitas que ensinassem os seus filhos. When they sit in the house, when they walk by the way, Ao estarem sentados na sua casa, ao caminharem no caminho, when they lie down and when they rise ao up. deitar-se e ao levantar-se. Fathers teaching their children makes the church strong. Então, de facto, pais que ensinam os seus filhos fazem a igreja mais forte. And if fathers are explaining the Bible to their children, E à medida que os pais explicam a mensagem bíblica à sua família, aos seus filhos, they're going to come into the church and hear the pastor preaching the Bible, vão chegar depois à igreja, ouvir o pastor a pregar a Bíblia and they'll understand far more. e vão entender muito mais e muito melhor. At the same time, in a family integrated church, the biblical roles and jurisdictions are in order. Também numa igreja integradora de famílias vamos seguramente encontrar os papéis e as jurisdições bíblicas devidamente ordenadas. Because in putting the church, you must put the church in order, but you also must put the family in order. Can you go again? In bringing order to the church, we should also bring order to the family. Sim, porque ao termos a igreja bem orientada, bem ordenada, estamos ao mesmo tempo a orientar bem a família. And part of that is that we do not isolate children in the life of the church. E realmente parte disso é de facto não isolar as crianças da vida da igreja. Men are taught how to be men. Os homens são ensinados a ser homens, Husbands are taught how to be husbands. maridos a ser maridos, Wives are taught how to be wives. esposas a serem esposas. That's a power pack in a church. E de facto esse é um elemento poderosíssimo da vida das igrejas. Do you know what adolescence is? Sabem o que é na verdade a adolescência? Everybody know what adolescence is? Alguém sabe o que é? Adolescence is that period of time when children are free to act crazy. A adolescência é aquele período de tempo em que realmente as crianças, de certa forma, têm liberdade para agirem de forma sem amarras, de forma louca. And most parents expect that to happen. E muitos pais esperam que seja exatamente isso que That acontece. doesn't have to happen. Mas isso não tem que acontecer. Adolescence was invented in 1960 by a Frenchman. A adolescência foi algo criado na década de 60 por um francês. But before that, particularly in the Bible, E antes desse tempo, particularmente no relato bíblico, there were only two categories in the Bible: só víamos de facto duas categorias na Bíblia: old and young. jovens e velhos. There was no such thing as adolescence. Não havia algo parecido com isto. Parents in the Adolescente. early church didn't expect their children to go through a crazy time. E realmente os pais da igreja primitiva não esperavam que os seus filhos agissem loucamente num determinado período da sua The vida. reason they go through a crazy time in the 21st century A razão pela qual eles passam por esse período no século XXI is you put crazy people with crazy people. é porque juntamos pessoas loucas com pessoas You loucas. put 13-year-olds with 13-year-olds. Pomos rapazes de 13 anos com outros rapazes de 13 anos. Does that sound smart to you? Isto parece-vos algo sábio a fazer? To take immature people and put them with immature people? Juntar pessoas imaduras com outras pessoas imaduras?
The Bible says that foolishness is bound up in the heart of a child. E realmente a Bíblia nos ensina isso, que a tolice anda junta no Does coração da it criança. seem wise to put the foolish with the foolish? Parece sábio juntar tolos com tolos. You know, some of you women here who used to be 13, Muitos de vós aqui já tiveram 13 anos. do you think 13-year-olds should disciple 13-year-olds? Acham que crianças de 13 anos devem discipular crianças de 13 anos? No, that's crazy. Não, isso é loucura. But that's what we do in the modern church. Mas é aquilo que muitas vezes é feito na igreja And the moderna. reason is we don't think biblically about youth. E a razão pela qual o fazemos é que de facto não estamos a pensar biblicamente acerca da And juventude. we don't think biblically about the church of Jesus E Christ. também não pensamos biblicamente acerca da igreja de Jesus Cristo. In a family integrated church, Numa igreja que é integradora das you famílias, do have youth ministry, nós sim ministramos aos jovens, but it's biblical youth ministry. mas de uma forma bíblica. In my church, over half the people in the church are children. Na minha igreja, cerca de metade da congregação é constituída por crianças. Every Sunday is a youth ministry. Então, na verdade, cada domingo é ministério de jovens. I am a youth pastor every time I step into the Por isso, pulpit. de cada vez que eu venho até ao púlpito, eu na verdade sou pastor de jovens. But I'm not a silly purple-haired youth pastor. Mas eu não sou aquela figura do pastor Palerma de cabelo roxo. Because children were meant to be shepherded by godly men. Porque, na verdade, aquilo que vejo na Bíblia é que as crianças devem ser pastoreadas por homens piedosos, homens biblicamente instruídos. Search the scripture to see if there's one example of a youth pastor. Então busquem nas Escrituras e vejam se conseguem encontrar um exemplo de um pastor de jovens. This does not exist in the Bible. Isso não existe na Bíblia. Try to find a youth group and there's actually only one instance of a youth group in the Bible. Tentem encontrar grupos de jovens. Na verdade, há There were like episódio específico. yeah, there were 42 youth that were gathering together. Houve 42 jovens que foram juntos. Do you know what I'm talking about? 42 youth gathered together. Sabem do que é que me estou a referir? And they were mocking the prophet Elijah. 42 jovens que estavam a ridicularizar o profeta Elias. They were saying, "You bald head, you bald head." Seu tolo, seu tolo. Careca, sou careca. Sim, careca, peço desculpa. And 42 and bears came and devoured them. E vieram ursos e os devoraram. Yeah, she bears came and devoured them. Ursas, na verdade. So that's the only youth group in the Bible. E esse é o único grupo de jovens que encontramos e teve este fim. It didn't go very Não well. correu bem. At the same time, you know, in a family integrated church, the family should be put in order as well. Ao mesmo tempo, numa igreja integradora das famílias, as famílias como um todo, elas devem ser bem ordenadas também. Where husbands and wives are operating biblically Então, de together. facto, significa que o papel do marido e da mulher está a ser de acordo com a Escritura, Because the Bible puts everything in order. porque a Bíblia é isso que faz, coloca tudo em ordem. Well, we've been talking about how the Bible puts the meetings of the church in order. Quando falamos acerca da maneira como a Bíblia coloca até as reuniões da igreja em ordem, But the Bible puts husbands and wives in order as well. vai mais fundo. A Bíblia fala acerca dos papéis específicos, e nomeadamente dos maridos e das esposas. And it calls men to lead their families in holiness. E fala acerca de como os homens devem liderar as suas famílias em santidade And it calls wives to be helpers of their husbands. e clama às mulheres para serem So, auxiliadoras dos homens neste papel. and they're working together to train the next generation. E como ambos juntos em equipa devem treinar a próxima geração. And you know, biblical requirements should be applied to church leaders as well. E também deve ser encontrado esta aplicação dos requisitos bíblicos aos nossos líderes. Because as you're putting the church in order, not only do you age integrate the church, Porque ao pormos a igreja em ordem, não estamos apenas a integrar todos os grupos etários and not only do you put husbands and wives in order, e não apenas estamos a dar clarividência a maridos e a esposas de qual o seu papel, you also put the government of the church in order. mas também temos que ter a certeza de que o governo da igreja está em And ordem. you establish 2 offices in the church. E então há 2 ofícios na igreja que são estabelecidos. Just 2 offices. Apenas 2. There are no other offices. Não há outro.
elder and deacon. São apenas os anciãos, ou presbíteros, e os diáconos. And the elders need to be qualified, E os presbíteros têm que ser qualificados And- para o caso, and the deacons qualified and tested. e os diáconos também qualificados e testados. So all of this has to do with putting the church back in order. Tudo isto tem a ver com voltarmos a pôr a igreja em ordem. Another thing that's really critical in the church Outra coisa que é verdadeiramente essencial, crítica nas igrejas de hoje em dia, is that there should be a vision for multi-generational faithfulness. é que temos que ter uma visão por uma fidelidade multigeracional. Because the Bible says that parents should be thinking about multiple Porque generations. de facto a igreja fala aos pais acerca de como eles têm que pensar nas várias gerações. In Deuteronomy 6, Moses said you should think this way. E em Deuteronômio 6, Moisés disse que temos que pensar desta forma. You take care of yourself, Tu tomas conta de ti, your son, teach your son, ensina ao teu filho and your grandson e ao teu neto all the days of your life. todos os dias da tua vida. You, your son, and your grandson all the Então- days of your life. Tu, o teu filho, o teu neto, todos os dias da tua vida. In other words, Por outras palavras, parents should be thinking about the future os generations. pais devem estar a pensar acerca das gerações futuras. Everything you do is to give strength to the next Tudo generation. aquilo que fazemos para dar futuro e força às gerações futuras. And this is how you ought to conduct yourself in the house of God. E é exatamente esta a maneira pela qual nos devemos conduzir na casa de Deus. Now, I know everything that we've talked about this morning is not common. Então eu sei que estou ciente de que tudo o que falámos esta manhã não é comum. And there are some people that actually hate the idea of everything that we talked about. E há muitas pessoas que, na verdade, elas simplesmente abominam, odeiam tudo aquilo que falámos aqui. But we should not care one bit about that Mas não nos devemos chatear, preocupar nada com isso. because the Bible Porque a is Bíblia very clear é muito clara and it teaches these things. e ensina precisamente estas coisas. So we should return to biblical order in the church Então aquilo que devemos fazer é realmente voltar à ordem bíblica à igreja and in the home. e também no lar. Okay, there you Okay. have it. You got it? Thank you. Thank you. Oh, okay. Yeah, thank you.